trouxemos hoje pela TV Folha a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de São Paulo. Conosco no estúdio está André Matarazzo, do PSD, que foi escolhido pela senadora Marta Suplicy para compor sua chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ao meu lado, Thaís Arbex, repórter da coluna Mônica Bergamo. André, obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo. Renata e Thaís, muito obrigado. Obrigado à TV Folha, que é uma iniciativa que desde o começo eu acompanho e acho que é das boas coisas que nós temos, no caso, aqui nas campanhas políticas. A gente vai dividir a conversa em duas partes. Uma primeira parte política e uma segunda parte sobre questões da cidade. Queria começar, claro, pela sua transição, para a chapa de Marta Suplicy. O senhor negou de forma veemente, durante diversos momentos, que seria vice de alguém nessa corrida à prefeitura. Chegou até na sabatina ainda, como pré-candidato à prefeitura, dizer que foi ao PSDB para ser candidato, não via qualquer razão para não ser. E ainda perguntou qual seria a motivação para isso. Então pergunto, houve uma motivação de fato ou o senhor ficou apenas sem opção? Não, acho que houve motivação, né? Depende como é que você olha. Realmente eu fui muito veemente, até eu falei que era mais fácil um piano voar do que eu ser vice. Falei acho que as duas coisas, mas de qualquer forma, por quê? Até foi num dia que eu estava justamente lançando a candidatura pelo PSD e eu me lembro que um colega de vocês perguntou, então o senhor agora vai ser vice de fulano? Então, obviamente, falei, não, estou saindo. E o meu projeto sempre foi, há muitos anos, ser prefeito de São Paulo. Aliás, eu venho me preparando para isso e quando eu defini que eu queria fazer política em São Paulo, justamente depois que eu saí do ministério do Fernando Henrique, da embaixada em Roma, e vim ser subprefeito da Sé. Depois fui secretário de serviços, fui secretário de subprefeito e vim me preparando para isso. Estou na Câmara Municipal hoje como parte dessa preparação. Agora, obviamente, o projeto político ele não pode ser individual. E você também tem que, às vezes, em alguns momentos, quer dizer, tem que prevalecer o coletivo. No caso, eu vinha numa candidatura onde, pela nova regra, pela forma como o governo do Estado estava atuando nas coligações, como a forma como a prefeitura da cidade estava atuando nas coligações, eu tinha ficado com um tempo de televisão muito estreito para quem ainda é um candidato desconhecido. Então, obviamente que isto, pensando na chapa de vereadores, nos pré-candidatos a vereadores, na própria legenda, né, e de um projeto político mais amplo, que não era só meu, tive que pensar a melhor alternativa. Em 2012, há exatos 4 anos, o senhor abriu mão da sua pré-candidatura a prefeito pelo PSDB, nas prévias, em nome do Serra. Exato. Naquela prévia que estava o Bruno Covas também, o Zé Aníbal e o Trípoli. Agora o senhor repete isso, abre mão de novo e dizem que também em nome de um projeto do Serra. O projeto dele está se sobrepondo ao seu? Não, de jeito nenhum. Primeiro, eu acho que ele tem aqui um histórico, né? Ele tinha 25 anos, 26 anos de PSDB. Eu acabei tendo que sair do PSDB por todas as irregularidades e fraudes que teve na primeiro turno da eleição. E eu não ficaria num partido que compactua com aquele tipo de coisa que, no fundo, é o que nós estávamos criticando que o PT tinha feito, estava fazendo em Brasília. Vim para o PSD. Não, o projeto, acho que é um projeto para a cidade. Eu acho que essa é a grande diferença. O meu foco é a cidade de São Paulo, é a eleição de 2016. Nós não podemos ficar olhando sem fazer nada, sem nenhuma ação, a cidade ficar ou na mão da incompetência ou na mão da eventual inépcia ou aventura. Não dá, São Paulo já sofreu muito, São Paulo precisa de um prefeito que conheça a cidade, que conheça a gestão pública, para que a cidade volte a se colocar no trilho. Mas quanto que o Serra interferiu nessa sua decisão de aceitar a vice da Marta? Não, você sabe, eu te digo com toda sinceridade, o Serra é assim, eu tenho uma ligação muito próxima com ele, quase de irmão, né, há muitos anos. Mas neste caso não, porque são decisões que você tem que tomar
São decisões muito delicadas, né? Não posso te assegurar que não interferiu, não. Vereador, a questão do recuo, logo quando o senhor decide, de fato, ser vice da Marta na chapa do PMDB, trouxe à memória, né, de rivais, mas também de aliados, que não foi a primeira vez que o senhor recuou, disse que não faria um movimento para depois fazer. Como na época, antes do senhor se lançar, a Câmara Municipal. Também o senhor relutava em assumir. Esses recuos não prejudicam? Por que o eleitor vai acreditar na palavra do senhor? Mas que recuos tanto eu fiz? E na minha vida que eu imagine, eu fui andando para frente e tive uma vida pública com muita transparência. Aliás, se eu pequei por alguma coisa, foi pela transparência, por falar exatamente o que eu vou fazer. Às vezes você tem que mudar de rumo, porque você não vai também bancar o Dom Quixote. Os fatos te obrigam a recuar, né? Eu não vou dizer que vou seguir naquela estrada, de repente eu chego num determinado ponto, não tem mais a ponte, eu vou seguir em frente e cair num buraco. Você tem que, obviamente, você vai agindo também muito em função das circunstâncias, principalmente a política, que é muito dinâmica. Olha o cenário político que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, quando eu imaginei que o partido onde eu estava há 25 anos e que tinha um comportamento determinado, ia fazer o que fez, né? Ia fraudar um processo de prévias. Nunca. Agora, você tem que o que eu ia fazer? Ficar assistindo impassível? Não, você tem que efetivamente atuar. Esse ponto, e o senhor de forma sempre pontuou isso, que saía do PSDB por conta do processo das prévias e pela sua decepção com o partido. O que o PSD, que é o seu novo partido, tem de diferente do PSDB e também o PMDB, que é o partido que o senhor agora resolveu apoiar? Eu acho que o PSD é um partido novo, um partido muito menor. Segundo, tinha uma afinidade com o projeto que eu tinha concebido para a cidade de São Paulo e que vem da origem do PSD quando ele atuava junto com o PSDB na época onde você tinha uma coligação do PSDB com o DEM, onde o Gilberto Kassab era o DEM, né? E nós trabalhamos juntos, fizemos um projeto. O PSD, vamos dizer, convidou para isso, para implementar esse projeto na cidade. Eu achei que era uma boa oportunidade, mas principalmente, como eu te digo, você apresentar uma proposta para a cidade e, junto com o PMDB, no caso, aí, criando uma nova força política para São Paulo, sair dessa bipolaridade, vermelhos com azuis, que transformaram a política de São Paulo numa praça de guerra, sem construir grandes coisas. Então, eu acho que está na hora de São Paulo ter uma gestão que pense na cidade, que pense em 2016 e que não fique focado em 2018. Não é uma opção personalista, em certo sentido? Quando o senhor abre mão, né, de uma aliança com um partido que o senhor ficou com mais de 2 décadas, para um partido novo, talvez não tão claramente, né, quais são as suas bandeiras, o senhor não opta por um caminho personalista? Renata, personalista, olha, eu não sei fazer política sozinho, isso é primeiro ponto. Segundo, quantas vezes eu abri mão de disputar a Prefeitura de São Paulo? Já. Aliás, vocês mesmos falaram, 4 anos atrás, foi uma das vezes, porque tinha um candidato que tinha, vamos dizer, mais credenciais do que eu para disputar a eleição. Eu entendi que o partido queria, então cedi. Mas agora, por que eu deveria ceder num projeto que não foi um processo normal, não foi um processo legítimo, não houve quórum necessário, houve todos os tipos de fraude e alguém que eu entendo que não tem a menor qualificação para ser prefeito da minha cidade. Muito bem. O senhor falando do Dória agora, vocês já definiram quem vai ser o adversário de vocês? Você e Marta definiram se será o Dória ou se será Haddad? Eu acho o seguinte, o eleitor quer propostas, né? Nós temos que apresentar para São Paulo, eu acho que 2 coisas principalmente. Um projeto que efetivamente resolva o problema das pessoas, que você não fique falando em generalidades, lendo aquele teleprompter, né, que é aquele equipamento que põe na frente do programa eleitoral, aí você fala lá um monte de generalidades com aquele sorriso de pasta de dente, e um discurso que serve tanto para São Paulo, como para Paris, como para Campos de Jordão,
ou outros lugares. Você tem que fazer projeto que atinja efetivamente o interesse das pessoas, que resolva aqueles problemas do cotidiano. É um novo olhar para a cidade de São Paulo. E acho que isso que eu digo, que é fazer uma nova corrente política que saia desse permanente embate, né, do A contra o B, e que você não valorize projetos de outras gestões eventualmente. Então, o eleitor quer saber o seguinte: quem vai resolver o meu problema? O senhor falou que tem uma relação muito próxima com o Serra, de muitos anos. A manchete da Folha de domingo revelou que o Odebrecht deve dizer que ele recebeu 23 milhões de Caixa 2. Isso de alguma maneira te constrange? Olha, todo esse processo, o processo político hoje constrange a todos nós que estamos na política, porque infelizmente as pessoas vão pondo todo mundo numa vala só. Não sei, houve um vazamento de um denunciante. Vamos ver como é que isso evolui e do que se trata, né? Eu acho que está se falando muito e ainda não tem nenhuma comprovação. Então, eu acho que a gente tem que esperar. Agora, efetivamente, tudo nos últimos anos na política tem constrangido aqueles que fazem política, inclusive basta a gente ver na rua. Nós não podemos fechar os olhos, né, fingir que não estamos percebendo, né? Eu, pelo menos, como eu vivo no mundo real, com os meus amigos de sempre, etc., a gente sabe o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Infelizmente, acho que a classe política, ela insistiu para conseguir chegar neste grau de desmoralização. Nós precisamos agora reconstruir a imagem e precisa gente séria que tenha vontade de fazer isso. O senhor falava sobre essa questão do eleitor quer quem resolva. Como transmitir isso? E mais, o senhor acha que vai ser visto pelos eleitores como um tucano ainda, ou como alguém que traiu o PSDB? O senhor acha possível desvincular o PSDB de sua imagem? Vamos primeiro deixar claro que você falou uma palavra que eu não gosto. Eu fui traído por parte do PSDB, vamos dizer bem assim, longe de mim ter traído. Tanto que estava há 25 anos num partido que eu considero onde eu tenho ainda muitos e muitos amigos. Eu espero ser visto como eleitor, como um paulistano que há anos vem se dedicando pela cidade e que quer trabalhar pela cidade. Eu não quero ter imagem política, né? Eu quero ter uma imagem real daquilo que eu sou. Aliás, vocês mesmos já fizeram matérias da forma como eu vou para a periferia, que vou de terno, não vou de terno. Eu acho que esse dos pontos que nós temos que mudar. Não dá para candidato mais ser personagem, criar o personagem para a eleição. E depois a gente tem que dizer, cria o personagem do poste e depois nós temos as surpresas quando o poste não acende, como já aconteceu várias vezes, infelizmente, no Brasil. Então, a imagem que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim é a imagem real, de alguém que vem se dedicando para conhecer a cidade, para trabalhar pela cidade, com experiência na gestão da cidade de São Paulo. Desde o dia que o senhor anunciou que seria vice da Marta, tem sofrido críticas, principalmente nas redes sociais, e questionamentos de seus eleitores mesmo. Claro. Perguntando por que o senhor fez isso, dizendo que não votará mais no senhor. Como que o senhor vai explicar essa união com uma pessoa que sempre militou num campo oposto ao seu, para o seu eleitor? Claro, eu vou te dizer, vamos olhar as opções que nós temos em São Paulo hoje, né? Vamos olhar. Eu acho que o eleitor, as pessoas, aqueles meus eleitores, e a quem eu devo muito, foram quase 120 mil votos que eu tive. De fato, a Marta militava no campo oposto do meu, mas tanto ela como eu saímos dos partidos que estávamos, né? E quem sabe nos encontramos no meio do caminho. As pessoas mudam, sem dúvida nenhuma, as pessoas amadurecem, inclusive eu, né? E eu acho que você tem que olhar, quer dizer, essa coligação, né? Vamos olhar comparativamente as outras que estão aí. Será que ela ela é ex-prefeita de São Paulo, eu tenho uma experiência da cidade de São Paulo bastante grande. Nós estamos juntando esforços e projetos onde eu sempre estive, que eu fiz sempre com meus amigos do PSDB, né? Juntando essa experiência. Olha os outros candidatos. É aquela coisa que a gente não sabe, é um novo poste. O outro é o poste que não acendeu. O senhor fala Depois nós temos a Erundina. Não, o candidato do PT. Não dá para dizer que nós estamos com uma gestão boa na cidade de São Paulo, né? Infelizmente,
errou na mão, fez uma gestão ruim, é a não gestão, né? O outro candidato do PSDB, qual é a experiência de vida pública que ele teve? Ele disse o quê? Que vai administrar a cidade como seus negócios? Deus nos livre, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que não é isso que a gente quer. Então, você precisa de pessoa experiente. O novo sem experiência foi o que nós tivemos até agora. Então, qual era a minha opção? A opção eu podia ficar em casa, me aposentar e ficar olhando. E o meu grupo político? E as pessoas que estão apostando em mim? E a minha cidade? Mais cômodo seria mesmo, eu fico olhando as pessoas brigarem e espera 4 anos dar tudo errado, mas eu acho que não é o caso, né? Eu não consigo entregar os pontos assim, por nada. Eu vou defender minha cidade sempre, eu espero que os meus eleitores parem e pensem nas opções que estão aí hoje para gerenciar a cidade de São Paulo. A decisão do senhor, então, de continuar e não, por exemplo, né, ir para casa, se aposentar, terminar seu mandato na Câmara, tem a ver com a opção do PSDB de escolher João Dória? Tem a ver com a paixão que eu tenho pela minha cidade. Eu tenho paixão por São Paulo. Eu nasci, me criei aqui, ocupei cargos em vários níveis de governo e vi que onde eu me encontro é na cidade de São Paulo. Fui subprefeito com um prazer enorme, fui secretário de serviço, cuidava de limpeza pública, iluminação, serviço funerário, com um prazer enorme. Fui secretário de subprefeituras e trabalhava 20 horas por dia com prazer pela minha cidade. Fui para a Câmara para aperfeiçoar o meu conhecimento, para saber como é que você consegue manejar bem a Câmara de São Paulo, como ela pode ajudar melhor na gestão de São Paulo. Essa é a paixão que eu tenho. Eu abri mão de outras coisas na minha vida por esta paixão, por um dia poder dirigir a minha cidade, ou pelo menos me empenhar para que ela tenha uma melhor qualidade de vida para todos. E esse é o aspecto. Conhecer São Paulo faz diferença, porque nós temos que mudar o olhar da cidade. Esse olhar de sempre, da grande obra, não dá mais, é o modelo que já esgotou. Nós temos que ter um olhar e uma gestão onde a prioridade seja o cidadão, a qualidade de vida do cidadão, onde você vai tirar dinheiro de obra e vai colocar dinheiro em esporte, que é em pessoas, vai tirar dinheiro de obra, vai pôr dinheiro em cultura, que também é investimento em pessoas. Nós temos que dar prioridade para essa São Paulo que ninguém gosta de olhar, que é a São Paulo da periferia. O centro expandido, bem ou mal, está no século XX. O poder público levou ele para o século XX. Não está no XXI, mas está no XX. A periferia de São Paulo está abandonada no século XIX pelo poder público. E essas pessoas precisam a atenção do poder público para trazê-las para o século XXI. Vereador, o senhor falou do seu grupo político no PSDB. Qual postura o senhor espera deles? Do ex-governador Alberto Goldman, que é um dos autores da representação contra o João Dória, do próprio José Serra, do José Aníbal, do Arnaldo Jardim. O senhor espera apoio deles? Arnaldo Madeira. Arnaldo Madeira, desculpa, Arnaldo Madeira. Eu espero deles a amizade de sempre. E amigo a gente não cobra, né? Porque é o seguinte, porque para amigo você não precisa explicar. Para inimigos não adianta explicar. Eles me conhecem tão bem e sabem tão bem o que é melhor para São Paulo, que eu tenho certeza, aliás, tenho certeza que que o eleitor, o cidadão, na hora de votar, ele vai pensar nisso. Olha as opções que nós temos, o que é melhor, né? É o que eu imagino que eles farão também. O senhor sempre disse que o seu sonho era ser prefeito e nesse momento optou, pelas razões que o senhor já colocou, a ser vice-prefeito. Que uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente, essa é a minha pergunta. O senhor vai continuar com o desejo de se candidatar à prefeitura? O senhor encara, caso, né, a chapa seja eleita, apenas como uma passagem para concretizar? Não. Essa discussão feita com a Marta foi porque um encontro de afinidades no projeto de governo, né, no plano de governo, onde ela pediu, inclusive, que eu coordenasse. Muito parecidas prioridades que nós demos, né, que é este olhar diferente para a cidade, um olhar para a nossa periferia e para a qualidade de vida das pessoas, também do centro. É uma cidade que tenha como prioridade o seu cidadão, que é uma coisa que há muito tempo não tem. Então, obviamente que eu espero ter um papel aí, tanto no plano de governo como na sua execução. Agora, você me disse, eu vou continuar,
Claro que eu adoraria ser prefeito um dia, mas daí não depende só de mim. Primeiro depende de partido, de pessoas, de sociedade, e acho que depende também de uma coisa, viu, Renata? De você ter disposição. Porque hoje eu sei que eu trabalharia 25 horas por dia com o mesmo entusiasmo que 8 anos atrás eu estava na prefeitura e hoje até para tentar resolver um dos grandes problemas da cidade, que é a questão de emprego, que nós estamos atravessando uma crise horrorosa. Eu não sei se daqui a 5 anos será que eu vou ter a disposição à altura do desafio que é gerenciar São Paulo. Se eu tiver, é claro que eu gostaria. Em algum momento nessa conversa com a Marta, com o PMDB, foi colocado na mesa a possibilidade dela sair daqui 2 anos e disputar o governo? Nenhum momento. Eu acho que isso é uma coisa que se começa assim, já começa errado, né? A coligação partiu de um pressuposto, um programa de governo para a cidade, onde tinha afinidades e um determinado modelo de gestão implacável com a corrupção e com outras coisas, quer dizer, de muito trabalho. Esses são os, vamos dizer, os requisitos básicos, e que são os requisitos que me interessam. Outras coisas, realmente, eu tenho certeza, a Marta conhece meu trabalho, me conhece. Caberá a ela decidir onde é que eu posso ser mais útil dentro desse trabalho para a nossa cidade. O senhor mesmo falou, né, que na hora de decidir abrir mão de sua candidatura, pesou a questão do pouco tempo, de TV disponível para um candidato ainda desconhecido. Sem dúvida. Nesse sentido, né, mesmo a Datafolha colocava o senhor com 3% de intenção de voto, o que o senhor acha que vai agregar, de fato, à campanha de Marta, no sentido do voto mesmo? Quem que o senhor leva de eleitor? Não acho que no sentido do voto, porque a candidata é ela, candidato a prefeito, mas eu acho que você consegue transmitir para as pessoas esse sentido de projeto, de levar o que tinha de melhor no partido dela e eu trazer o que tem de melhor no meu partido, tanto como plano de governo, como também como pessoas. Acho que esse é o ponto importante. O STF deve julgar amanhã o caso do Celso Russomano. E isso beneficiaria, se ele saísse, beneficiaria diretamente Marta. Despontaria nas pesquisas. Vocês querem o eleitorado dele? Já pensam nisso? Já estão trabalhando com a possibilidade dele sair? Não, porque a gente sabe, a primeira campanha é muito curta, né, Thaís? Curtíssima. Não começou campanha ainda está na pré-campanha. Você mal tem tempo para fazer as coisas que você tem obrigação de fazer. No caso, agora, nos últimos dias, os registros de candidatura, tudo isso. Não, tem que aguardar a decisão. Para alguns fatores, não adianta você ter ansiedade, né? Porque senão você só vai ter o desgaste da ansiedade. Você precisa esperar os fatos e, em cima dos fatos, aí você atua. Entrando agora um pouco nas questões da cidade, de plano de governo, queria já emendar, o senhor mesmo comentou, né? Você e Marta, o senhor e Marta identificaram afinidades em relação ao plano de governo. Qual que é a influência, de fato, que o senhor vai ter na construção desse plano de governo e das diretrizes de uma eventual gestão Marta Suplicy? Bom, hoje, no plano de governo, a Marta, a candidata Marta, me pediu para coordenar o plano de governo. E o que eu vi é que tanto dela como o meu são muito parecidos. Muito parecidos. Então, realmente, até foi bom, porque foi uma somatória de informações e que dá para fazer alguma coisa boa. Eu acho que as razões que ela me falou, né, que por que seria importante estar junto, pela experiência que eu tenho da prefeitura, pelos resultados que nós trouxemos, pelos projetos que nós implementamos. Eu acho que para qualquer pessoa que observa ou que acompanha a cidade, sabe que a gestão Serra Kassab trouxe muita coisa para a cidade. Aqueles que são usuários de infraestrutura da cidade, por exemplo, sabem que foram construídas 350 escolas novas, que foram reformadas todas as escolas que existiam, que os salários foram dobrados, né, dos professores, que os CELs, que tinham 24, foram feitos outros 25, alguma coisa assim. Hoje a cidade tem quase 50 CELs, tem 50 CELs, inclusive apenas um feito nessa gestão, inclusive porque já pegou da gestão passada ele em obras, né? Por exemplo, nós fizemos 1.400 pavimentações de ruas novas, ruas pavimentadas que eram de terra, eu fiz no período que eu estava nessas secretarias da cidade. Então, todas essas coisas
eu acho que a sociedade percebe. 150 AMAs, que são os mini hospitais, né? Que hoje estão aí paralisados, estão sem médico, como as UBS também sem médico. Mas tudo isso, os usuários da cidade sabem, acompanharam, né? Percebem. E acho que ela também sabe qual foi o grau de influência que eu tive na execução desses programas e que eu poderei contribuir na nossa cidade. Qual que será a grande bandeira ou as principais bandeiras da chapa Marta e André? Eu vou te pedir, Renata, que deixe ela falar isso, mas no fundo é o seguinte, é o cidadão. A prioridade é o cidadão. Você acha que tem cabimento? Hoje, nós estamos no ano 2016, né? Você já viu como é marcar uma hora numa consulta, numa UBS? Você liga lá e fala, posso marcar a hora? Sim, senhora. Como é que faz? Tem que vem até aqui. Aí você chega lá. Quando você chega lá, você vai ver que não estão marcando consulta. Você fala, escuta, mas o senhor não falou que eu podia vir? Não, vir a senhora pode, mas hoje não tem agendamento de consulta. Mas por que o senhor não me falou? Porque eu não posso dar essa informação por telefone. Ou seja, você tem que ir até lá para ver se está aberto ou não o agendamento. Se tiver fechado, você vai gastar o bilhete de ônibus de ida e de volta e perder o dia de trabalho. Você vai no dia seguinte, vai esperar 4 horas, pega uma senha e vão te marcar o médico para daqui a 6, 7 meses. Então, você precisa de um dermatologista, porque você está com uma suspeita de um melanoma, por exemplo, vai morrer. Ou você acha que isso é razoável em 2016, era da tecnologia, da informação, da comunicação, você obrigar um cidadão a ter que sair de casa para ele saber se tem agendamento ou não, e num transporte público, que eu costumo dizer que aqui tem custo alemão e qualidade cubana, não tem cabimento. Quer dizer, nós devemos estar com essas coisas já por telefone ou por celular ou por internet. 100% das pessoas da cidade de São Paulo, né, de Cidade Tiradentes ao Grajaú, tem hoje ou um celular, ou o filho tem um celular, ou tem um computador em casa, ou tem uma linha de telefone, ou o bar da esquina tem a linha de telefone. Então não se justifica. Quer dizer, hoje o cidadão é maltratado pelo poder público em termos de qualidade de serviço e qualidade de atendimento. É abaixo da crítica. Acho que a prioridade é essa. O senhor falou de planos muito parecidos, mas eu quero falar agora das diferenças. Em 2012, também num debate lá nas prévias do PSDB, o senhor tinha dito que, fazendo referência à gestão da Marta, que o governo do PT consolidou o crack na região central. Verdade. A sua opinião mudou? Não, eu vou dizer o seguinte, eu olharia 3 fases. Quando nós pegamos a prefeitura, estava ruim aquela região. Quando nós saímos da prefeitura, estava bem melhor a região, quando eu saí da prefeitura. E agora? Agora está um desastre. Agora, a região da Nova Luz virou centro de livre comércio e consumo de crack, né? E, aliás, agora também de depósito de armas, né, do crime organizado. Por quê? Porque a prefeitura atual impede até a polícia de trabalhar lá. Cada vez que a polícia vai fazer a sua atuação, que ela tem que fazer com relação ao traficante, com relação a armas, com relação a... tem que trabalhar, não é um lugar da cidade onde não entra a polícia, o que é isso, né? Então eu acho que ninguém ainda conseguiu trabalhar esse assunto de direito. Também tem um aspecto, tem a questão ideológica, que eu acho que atrapalhou muito todos esses anos. Fica todo mundo teorizando a respeito e as pessoas continuam morrendo com o crack. Eu acho que hoje as circunstâncias já são muito diferentes. Primeiro, pela primeira vez, o PT deixou falar no assunto. Segundo, hoje a Marta não tem o PT, então são circunstâncias também muito diferentes. Mas eu te diria o seguinte, como é que hoje você mexeria naquilo? O governo do estado tem um programa que chama Programa Recomeço, né? Que ele trata da internação para desintoxicação, a internação, a desintoxicação, a residência terapêutica e a ressocialização. A prefeitura tem os braços abertos, que é dar um emprego, dar o leito e dar um salário, né? Você vê que os hotéis que eu tinha lacrado quando estava na prefeitura, a prefeitura abriu para fazer os braços abertos, né? E agora foi lacrado um deles porque estava sendo usado pelo tráfico, pelo crime organizado. E é óbvio, é isso lá. Então, se você acoplar esses 2 programas, né, eu acho que você teria uma solução bastante interessante, porque aqui você
a pessoa se interna. Você sabe que também outra grande questão aí, ideológica, mas que eu falo, é o dilema, é o falso dilema. Em 4 anos do programa Recomeço, ou 3 anos do Recomeço, apenas 4 internações compulsórias foram feitas. Todas as outras foram ou as famílias ou o próprio dependente que pegou. Então você faz a internação aqui, que é dura, difícil, desintoxicação dificílima, aqui você começa a ressocialização. Qual é a recompensa que você daria para essas pessoas? O programa Recomeço, um lugar para dormir, um emprego com salário, mas não aqui no meio da nova luz, que senão é que nem você querer curar também um alcoólatra, dando emprego nele dentro de um bar. Até... Então eu acho que tem soluções hoje mais objetivas e que a questão ideológica não está mais prevalecendo tanto. Acho que as pessoas estão começando a enxergar a realidade e a dureza da vida de um dependente químico. É muito triste, muito duro para ele e para a família toda. O senhor acha que uma administração, Marta Suplicy e Andréa Matarazzo, contaria com a boa vontade do governo do Estado numa parceria como essa? Eu acho, porque seria irresponsável não ter. Acho sim. E vocês já chegaram a conversar sobre essa proposta especificamente, sobre Cracolândia especificamente? Sobre a questão de dependência química. E hoje em dia você já tem propostas... Tem propostas parecidas, mas você pega mesmo quer dizer, a da prefeitura, ela é mal feita, mal resolvida. E é uma ficção os dados que eles estão dando. Mas a ideia em si não é horrível. Mas por que você dá o emprego, o trabalho sem nada em troca? Por que ele não tem que fazer lá uma palestra todo dia, por exemplo? Ou frequentar um psicólogo? Isso que eu digo, se você somar as duas coisas e essa habitação e o emprego ser em locais afastados da região onde ele vai ser assediado pelo traficante, quem sabe funciona. O que não dá é deixar o que está lá. Para não lembrar a senadora Marta Suplicy, você sugeriu que nós perguntássemos a ela um pouco mais das bandeiras, mas então fale de repente alguns exemplos de iniciativas que já estavam sendo consideradas no seu plano de governo, claro, e que serão absorvidas. Não, que eu fiquei fascinado, porque ninguém fala, só ela, eu só vi no programa de governo dela, depois eu vi alguém copiando de falar aí, que é a questão da regularização fundiária, que para mim é das coisas mais importantes para essa cidade. Você sabe que São Paulo, você tem a São Paulo inteira, você tem São Paulo do centro expandido. Aqui devem estar 70%, 80% dos empregos, porque aqui você consegue o habite, você consegue construir, porque essa São Paulo que foi relativamente planejada, é toda regularizada. A periferia toda, você começa na Zona Sul, vai para os mananciais, não pode ter nada, mas moram 2 milhões de pessoas numa parte dela. Né? Quando você vai para a Zona Leste, a partir de São Miguel, Guaianazes, Itaim Paulista, São Mateus, tudo irregular. Cidade de Tiradentes, para você ter uma ideia, tem 5 alvarás de funcionamento e moram 300 mil pessoas, porque o zoneamento não permite nada a não ser exploração agropecuária ou exploração mineral. São Mateus tem 10% do território regularizado. Por isso, quando você vai, tem algum comércio nesses lugares, mas muito incipiente. O grande supermercado, a grande loja de cadeia de loja de lingeries, a grande loja de departamentos não vão para esses lugares, nem a agência bancária. Por quê? Porque não encontram um imóvel onde possa ter o habite para funcionar. Ela não vai ficar lá à mercê do fiscal, né? Então, os empregos acabaram ficando todos aqui no centro. Se você regularizar isso, primeiro, você abre um campo para a atividade econômica vir para cá, para perto de onde estão as moradias. Porque todo mundo vai ter interesse de fazer vendas em São Mateus, em São Miguel, lá no Jardim Helena, na Chácara Três Meninas, em todos esses lugares que tem uma população grande. Aliás, você vai lá em São Mateus, o grande polo comercial lá é o Carrãozinho. Todo irregular, mas lojas ótimas, só precisaria regularizar. Quando você faz isso, você vai, primeiro, resolve um problema de mobilidade, você vai levar os empregos para perto da casa das pessoas, né? Resolve o problema de creches. Hoje eu tive que fazer uma lei que dá poderes à prefeitura para abrir uma creche numa área irregular, porque você não consegue fazer creches em Cidade Tiradentes, no Itaim, em São Mateus, na Brasilândia. A Brasilândia na Zona Norte também é quase toda irregular, o Jardim Peri, Alto, a mesma coisa. Então, a lei que eu fiz permite que a prefeitura dê uma licença especial se aquele imóvel tiver condições de segurança e salubridade para uma creche.
Então, se você fizer essa regularização fundiária, é um problema a menos. Amplia o espaço para você ter mais atividade econômica na cidade e, ao mesmo tempo, você consegue fazer as pessoas eliminarem esta tragédia que é metade da população de São Paulo passar 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar do trabalho, 4 horas no trânsito. Mais 8 de trabalho, 12, mais uma de almoço, 13. Que horas ficam com os filhos? Não ficam. 3 horas na escola, ficam os filhos, as outras 10 estão sozinhos, estão na rua, sem uma atividade de lazer. Qual é o lazer hoje do jovem na periferia? O pancadão. Quem organiza o pancadão? O crime organizado. Por que o poder público não usa o que já tem, que são todos esses CDCs, por exemplo, tem 450 clubes da cidade na cidade, mas estão na mão de terceiros, não estão a serviço da população. A atividade cultural capacitando essas organizações que existem por toda a periferia, que são inúmeras, e ao mesmo tempo a regularização fundiária te traz o saneamento, que áreas irregulares você não pode fazer, e como consequência a saúde. Isso que eu digo, a cidade de São Paulo precisa um olhar que pense o seguinte: nós precisamos milhares de pequenas obras de interesse local, definidas pelas comunidades, pela sociedade, e onde a prioridade seja o cidadão. Eu falo bastante, né? Desculpa, é que eu vou me entusiasmando. Não, é ótimo. Mas, enfim, eu não quero atrapalhar a pauta. De forma alguma. A gente, enquanto o senhor vai falando, nós vamos emendando os assuntos. Ainda falando sobre cidade, uma reportagem da Folha hoje mostrou o quanto a cidade deixa de arrecadar por conta da isenção de IPTU para as igrejas. Qual é a sua opinião sobre renúncia fiscal nesse caso? Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que antes da gente se preocupar, então, quanto a cidade deixa de arrecadar hoje por não ter regularização em toda a atividade comercial dela? Você sabe que hoje você tem 1.300.000 imóveis na cidade irregulares. Tem cabimento isso? Uma cidade como São Paulo, todo mundo gosta de comparar com Nova York, eu até brinco que ou não conhece Nova York ou não conhece São Paulo. Então são 1.300.000 imóveis irregulares. Você imagina todo esse comércio, se você fizesse a regularização, quanto de arrecadação teria esse comércio? Então a gente, a esta altura, pegar no pé das igrejas, eu acho que, vamos dizer, não resolve o problema e quem sabe te cria outro. Porque as igrejas são um espaço grande, todas elas, católicas, não católicas, tal, imenso, para creches, para assistência social. Pega fogo, como pegou fogo semana passada, um lugar que eu tenho certeza ninguém conhece, e nem candidato nenhum também, que chamava Comunidade dos Tubos, que é no meio do bairro do Limão. Né? Um lugar onde ia ser feita uma canalização de córrego, foi ocupado. Quem é a primeira que chega lá? Igreja. Já estava lá distribuindo bolsas família, cobertoras, bolsa família não, bolsas, cestas básicas, cobertores, etc, etc. O que nós temos que fazer é justamente, qual é a contrapartida a mais ainda que essas igrejas podem dar? Os espaços que elas têm. Você sabe, por exemplo... Eu acho importante a renúncia nesse caso. Eu acho que ela... eu não acho que seja uma prioridade, porque as igrejas, elas prestam um serviço. Sabe quanto por cento dos instrumentos musicais do Brasil são vendidos para as igrejas hoje? 35%. Vai ver os festivais de música gospel da juventude que eles estão fazendo. Então, essas igrejas estão prestando um papel importante para a sociedade, onde o Estado não está. E, aliás, o que eu faria era uma parceria muito maior com essas igrejas, tanto nos programas de dependência química, como principalmente na utilização dos espaços para creches e para atividades culturais ou atividades assistenciais. A gente já está caminhando para o final, não queria... Que é pena, né? A gente perde um tempão na coisa política e falamos pouco da cidade. Foi mais ou menos meio a meio, candidato. Não é uma reclamação, é uma lamentação. Não queria deixar de perguntar qual que deve ser o papel do senhor na administração caso Marta Suplicy seja eleita? O papel que a prefeita designar, ela é eleita, ela tem legitimidade para... O vice tem um papel descrito na Constituição. Quem define qualquer coisa diferente disso, vamos dizer, se quiser que o vice tenha um papel,
é a prefeita. Eu vou refazer. Eu Qual tenho papel certeza que que eu gostaria. de ter? Isso eu ia te falar. Você não ia nem precisar perguntar, porque eu ia completar, não estou fugindo da pergunta. O que eu gostaria de fazer é justamente poder implementar, ajudar na implementação desse programa, porque ele tem um ponto mais comum que nós tínhamos, era uma frase. Reduzir a desigualdade da cidade, que é o que nós temos que fazer, Renata. São Paulo não pode continuar injusta como é hoje. É muito desigual. Diria num português claro, é uma sacanagem a cidade ter a pobreza que ela tem e a gestão pública fechar os olhos para isso. E um último ponto, né, nesse caso, ainda pensando numa futura administração, o senhor gostaria de fazer indicações para cargos no governo, na prefeitura, né, caso Marta seja eleita? Olha, eu vou te dizer, esse é um bom tema, porque esse é o tema, sempre eu falo, o tema indicações, loteamento, é a grande desculpa para quem não consegue fazer nada, né? Que vem falar, indicação dos vereadores, etc. Você imagina que um banco, para nós, vamos dizer, como o Bank of America nos Estados Unidos, o presidente do banco escolha todos os gerentes do banco? Ou alguém indica? Provavelmente ele pega lá um headhunter, né? um dessas empresas, agências de emprego, indicações do diretor, indicações... O que você precisa ter? Perfil adequado para o cargo. E cargo público é um perfil bem específico. Ele tem que gostar de problemas, tem que ter a formação técnica adequada, carreira ilibada e flexibilidade e vontade de ouvir. Tem que ouvir muito. Então, não faço questão de indicar ninguém. O que eu gostaria é um governo que precisa ser indicado por quem for, pessoas competentes e que trabalhem para a cidade. Mas é natural que o PSD venha ter cargos na administração. Faço questão, viu? Eu não acho... Mas olha, o partido não faz. Mas eu posso te dizer, eu quando fui secretário de subprefeituras, tinha lá, eram ex-prefeitos e tal, enfim... Quem estava lá ficou, quem era ótimo continuou, quem era ruim, nunca tive restrição para tirar ou para trocar alguém. Então, o prefeito quer ter uma gestão bem avaliada. Gente, você só vai ter uma empresa bem sucedida, uma tarefa bem sucedida, se você contar com auxiliares competentes. Esse negócio de indicação, Renata, olha o que está acontecendo em Brasília. Trocar a legenda por cargo, trocar a secretaria por cargo, empregar para ter não sei o quê. É o que aconteceu com Brasília. Você acha que alguém quer repetir isso? Só está repetindo quem não enxergou, como quem não percebeu que as coisas mudaram. Nós precisamos de gente competente. Eu sempre falo, e você não pode nomear ninguém que você não possa demitir. Mas nesse caso, o senhor fez referência a Brasília, o senhor acha que o governo do PMDB, governo interino, mudou essa prática? Olha, eu estou focado aqui em São Paulo. Eu só acho o seguinte, se não mudar, não vai dar certo. É tão simples quanto isso. Para mim, é tão simples quanto isso. A sociedade está prestando atenção, está olhando. Né? O que eu falo, hoje estou focado, o meu interesse é, se você me perguntar assim, diferentemente de outros, para mim, ser prefeito de São Paulo não é o início de uma carreira política, como muita gente chega, cai de paraquedas, acha que não, começa como prefeito, vai ser governador, depois vai ser presidente. Isso não existe. São coisas completamente diferentes. 3 grandes prefeitos, para usar uma cidade, foram reconhecidos no mundo, que foi o LaGuardia, o Giuliani e agora o último, Bloomberg. Nenhum deles foi candidato a mais nada depois de ser prefeito. Ser prefeito de uma grande cidade é a consagração da vida pública de alguém. Eu estou querendo me focar nisso, para depois... Aí nós vamos ver o que a gente vai fazer. Aliás, o máximo seria ser como foi o Bloomberg, né, que acabou a gestão dele, um partido inglês convidou ele para mudar para lá para se candidatar à prefeitura de Londres. Isso eu acho que é você ter uma carreira bem sucedida e bem avaliada. E eu acho que é por aí que eu estou olhando. Então, o cenário nacional, claro, estou aqui, sou brasileiro, etc. Mas eu posso te assegurar, quem repetir esses métodos petistas que foram adotados nesses últimos 15 anos, enterrará o país e será muito mal sucedido. E quem sabe acaba na cadeia, né?